O capítulo 1 é a apresentação, né? Apresentação minha apresentação. Meu nome é Gabriel. Então, pelo início, né, de um estudo, de uma vida como a minha, precisamente como a nossa, sugere surpresas, né? Apesar de não parecer, não pode ser visto dessa maneira. Então, o interesse ele se torna mais notável quanto mais essa vida ganha substância, né? Eu posso traduzir por experiência. E assim essa surpresa ela se torna mais profunda. Então a certeza é que os eventos, né, que levam a essa profundidade, obviamente ela se origina em situações muitas vezes eu posso chamar de inauditas, né? São situações raras, por assim dizer, na qual o próprio conhecimento ele não, poucos, né, se importam com isso. Então a verdade, né, ela tem relação, né, muito longínquamente com o próprio nome, né? Por quê? Por razões óbvias que não merece comentário, né? Se eu citar, por exemplo, Mahatma Gandhi, né? O nome Gandhi, é obviamente uma pessoa que buscou um ideal como um clímax, né, adequado, na qual uma vida crescente pela formação que me é semelhante, né, ao crescimento num ambiente comum, que eu posso dizer, meu com o dele. Então o brilhantismo, né, ele cai no colo sem esforço, né? Mas não é bem assim que essa profundidade ela se compreende. Então, independentemente do nascimento de qualquer pessoa, né, independente se o parto foi normal ou se foi num hospital, né, com todos os confortos necessários, quando, por exemplo, né, se cresce admitido, né, o berço, há a questão, né, da profissão. Então, os nossos pais, né, eles fazem essa tentativa, né, porém, de acertar, né, essa candidatura, se eu posso chamar assim. Então, a situação ela não tem um sucesso garantido, né? Assim como Gandhi não teve no começo da sua carreira. Então, a perda, né, dessa identidade ela também cresce aos poucos. Por quê? Por conta dessa primeira candidatura que não se acerta, né? Uma vez que já é fato a questão da admissão de pais, né, não se separarem, não se divorciarem. Então esse começo, né, ele já é uma falência, né? Então a pessoa já tem que buscar partindo da sua própria força de trabalho, né? Uma vez que esse entendimento ele se consubstanciou num segredo de informação, né? Simplesmente você corre atrás de uma informação, você tem aquela informação, tem aquele mecanismo, né, material de desenvolver para as outras pessoas, né, essa resultante, se eu posso chamar assim, obviamente levando em conta os envolves do coração. Para quê? Para essa resultante ela ter uma congruência, né, com a própria oratória, né, desenvolvido o direito, assim como a forma determinada, a forma de vencer o mundo. Então, a partir da escolha, quando é cabível, né, a situação presente,
né, há o ganho, né, há esse fervor, né, de você conseguir vencer a si próprio. Porque o começo ele já parte do final, né, você já venceu. Então, obviamente, o que caminha sozinho já não é a questão da eleição, né? A pessoa foi eleita, por exemplo. Gabriel foi eleito, né, a ter essa voz para dirigir uma ideia a um determinado número de pessoas. Por quê? Porque o final que se caminha um objeto como esse, por exemplo, ele leva em conta, né, a subjetividade de todo o retrato que lhe é semelhante, independente do nome. Eu citei o nome como um exemplo, né, as iniciais ali, Gandhi e Gabriel. Então, obviamente, todos podem e devem perseverar, né? A recompensa é o sucesso daquilo que se procura, objeto daquilo que se faz, né, repetidas vezes. Independentemente do tempo que se pode passar, né, a vida inteira ela tem essa primazia, né, que assim seja você, por exemplo, viver menos de 30 anos e alcançar a vitória nesse período, né, toda ela na mesma frequência, no mesmo fervor, sem dúvida, eu posso afirmar. Então, o exame que se faz de uma metamorfose, né, compreendível é essa ideologia de fracasso, né, de tragédia, de tristeza e de sofrimento. Por quê? Porque a surpresa, né, ela é esperada, né, com o pensamento forjado no vazio, crendo que se vai perder ao longo do caminho e que se vai alcançar uma vitória em nome do que foi consubstanciado em substância nenhuma. Então, não se deve esquecer que quando você estiver queimando, né, o convencimento ele não tem valor se ele não for retirado da experiência, né? Você não pode apontar para um caminho que está todo mundo apontando, sendo que a minoria que acredita em você com o coração vai esperar de você justamente o contrário. Então, o esquecimento, né, por outro lado, ele tem na vida de qualquer pessoa, né, precisamente na de Gabriel, esse preparo, né, para um tipo de surpresa que ainda não se viu, né, por essa forma. Então esse retrato, né, ele é um retrato de abuso, né? Então um artista, né, se fosse comparado esse a uma pintura, né, seria obviamente o fresco, né, com a mais intrépida face montada num cavalo, de um guerreiro, né, que se conheceu muito bem pela sua história, de nome Gengis Khan. Então esse temor, essa reverência, né, ela vai espirrar sangue para todos os lados, sendo cúmplice de uma conivência na qual, independentemente de ser cristão ou não, né, qualquer simulação proveniente de uma pessoa que acorda cedo, levanta da cama e já sabe tudo o que tem que fazer, porque não precisa mais caminhar para frente sem esperar um objetivo, um propósito, que seria mais conveniente, um propósito que não se baseie em aparências, né, vão com certeza desprezá-lo, né, por conta do seu próprio trabalho. Então, esse retrato ele continua sendo ouvido. Por quê? Porque ele vai às ruas, né, faz um trajeto onde todos são testemunhas
de uma observação na qual é muito silenciosa a questão dessa informação, que eu posso chamar de a mensagem, né, o objetivo de Gabriel, né, conforme esse primeiro capítulo. Então, são pessoas que fumam, são pessoas que caminham, que andam mal vestidas, que andam com fome, que abrem os seus estabelecimentos, né, que discutem, que se relacionam, que trocam favores e que buscam, né, nesse mesmo caminho, uma forma de serem ouvidos e vistos. Não tenho dúvida quanto à profundidade desses óbices. Então, independentemente do tempo, se chove ou não, há essa questão da oratória, né, admitida o recebimento da informação conforme um chute que eu posso chamar de parabenizar, né, o problema, né, seja ele próprio, admitida a possibilidade negativa, ou admitindo a possibilidade positiva, né, o problema do outro, né, dando então a máxima daquele que vai rir com isso. Então, adotar, né, a natureza dessa forma que Gabriel coloca é admitir-se o próprio autor, né, de 2 livros, seja ele o livro antigo ou o livro pequeno, independentemente da liberdade proveniente daquilo que se alcançou até o dia de hoje. Obviamente, o produto do trabalho ele vai encarar essa sede de vitória, porque se baseia no livro antigo, no mundo antigo. Mundo é uma metáfora, né? Um termo colocado por mim. Então, não precisa negar a Jesus, não precisa admitir violência ou perseguir um homem violento, né? Não precisa falar, não, eu concordo com esse criminoso, não precisa nada disso. Por quê? Porque a surpresa, né, ela é a própria cova, né? Porque compreende o ambiente, né, compreende os caminhos da própria vida, né, e os objetivos entendidos pelo que pode servir ao outro. Então esse retrato, né, de Gabriel, colocado dessa maneira, é obviamente não um processo anterior, mas um livro menor. Por quê? Porque ele não demonstra, né, uma estripulia saltitante dentro da imaginação de uma criança, né? Buscado esse como uma forma na qual não se entende a leitura do nome dessa pessoa, né? Porque deturpa a visão do pensamento. Obviamente, Gabriel vai discordar, porque ele coloca o encontro na questão da primeira vez, né? Ou seja, você, por exemplo, você matou uma pessoa. Então, quer dizer, você conseguiu matar uma pessoa, né? Porque ninguém mata uma pessoa se não tiver a hipótese de querer alcançar alguma coisa, seja ela a própria morte. Então, Gabriel ele coloca, né, para apreciação da assistência, como ele coloca, como ele gosta de colocar, a questão dessa admiração, que conhece a cultura de uma pessoa conforme o ambiente do seu nascimento e infância e pelo descobrimento marcado pelos atos mais simples que sejam.
Então, Gabriel coloca mais ou menos assim: bom, eu sou palmeirense, marilhense e uma pessoa insignificante em Itatiba. Então, essa anunciação ela demonstra uma pessoa do estado de São Paulo. Essa pessoa em berço médio, digamos assim. Por quê? Porque teve oportunidade de um estudo superior, né? Pôde conquistar, né, uma cultura diversificada, né? Tem acesso a várias formas de liberdade, né? Várias formas de passar bem o tempo, né? E conhece as pessoas, né? Uma massa de pessoas, porque obviamente pelos lugares que já passou. Então, obviamente, há questões supérfluas, há questões que não precisa nem tecer comentário. Então você vai encontrar Gabriel dessa maneira, né, o verdadeiro. Obviamente, uma pessoa de projetos, uma pessoa que está viva. Logicamente, uma pessoa que pensa, né, que viaja, que impressiona e que é impressionada. Assim, na mesma questão da influência. Então, obviamente, uma pessoa como Gabriel, ou como eu, porque eu que narro, embora tenha pais separados, é uma pessoa única, né? É uma pessoa que terá uma herança, né? Uma pessoa que possui intelecto e que possui pessoas das quais ele admira, né? Que ele consegue descrever com bastante objetividade, né? As pessoas que ele conhece. Então, o Gabriel ele possui pais separados e que moram longe um do outro. Então, o pai de Gabriel ele é ortodontista, é uma vertente da odontologia. A sua mãe é psicóloga e ele possui irmãos. Ele tem uma irmã que estuda fonoaudiologia e um irmão menor que mora próximo do pai. Então, as ideias por esse óbice elas são desprezadas. E embora Gabriel consiga, né, admitir na linguagem um caminho correto, a questão da família ela já subleva, né, uma propaganda da qual não se deriva desse mesmo tipo de linguagem considerado por Gabriel. Então hoje, né, você pode colocar um marco na sua vida e falar: eu sou tal coisa, moro em tal lugar, né, levo uma vida assim e assado, né, acredito nisso e naquilo, né, e tenho meus hábitos. Obviamente, Gabriel conta com 30 anos e já tenho nessa história, né, uma literatura, né, na qual o meu ouvido já está treinado, né, porque essa égide de manipular, né, uma teoria, ela coloca na impressão do outro, né, a questão da educação. Por quê? Porque advindo de uma família onde há esse estudo, independentemente da parte admitida, coloca, né, dentro do provável um objetivo, né, uma questão que eu posso dar o exemplo assim. O Gabriel ele saiu de morar com os pais para estudar em outra cidade, né, por conta de uma escolha que teve feito. Então, obviamente,
essa questão ela se dá no passado, né? E se eu citar, por exemplo, Frodo Bolseiro, ele vai se encontrar, né, dentro de um condado, ele vai ser sobrinho de Bilbo Bolseiro, ele vai ser conhecido assim, e ele vai falar sobre a família dele, né, sobre alguns hábitos, né, algumas virtudes e algumas atitudes próprias e comuns da sua família. Então, obviamente, essa possibilidade, né, de você transmitir um testemunho tal qual concebe o mundo, independentemente dele ser um mundo menor, um mundo antigo, ele posiciona, né, a questão do pregador como parte de uma assistência, né, como parte de um advogado. Por exemplo, meu nome é Gabriel e meu advogado é o padre fulano de tal, né? Por quê? Porque defende a lei. Então, obviamente, é uma questão de superação. Por quê? Porque todo mundo tem essa mesma mente poderosa que leva, né, qualquer pessoa a tornar um rei, um principal, né? Então, Gabriel espera por isso, né, espera por esse dia, que será chamado então, independentemente por quais homens, e exatamente por conta desse testemunho que de fato confessa uma ideologia. Então, obviamente, essa assistência, né, que Gabriel quer e vai movimentar, ela é provavelmente parte de uma audiência maior, né, que com certeza será ouvida em alguma peça processual, de forma que não se invoca o nome de Deus, senão por conta dessa apresentação, que tem a ideia de mudar dramaticamente a vida de quem ouve e a dele próprio, causando um impacto na história. Então, né, Gabriel, nascido em 21 de outubro de 1983, na cidade de Marília, filho de Lilian Mendes dos Santos com José Ambrósio dos Santos Neto, conta nesse dia em que está sendo gravado com 30 anos de idade, né, trabalha na área que deseja, por uma questão de escolha, tem seus hábitos, né, gostaria muito de mudá-los, tornando-se melhor, né, tem as suas opções diversas, tem as suas preferências e as pessoas que ele admira, né, obviamente esperando um dia ser admirado por alguma questão que lhe seja contumaz. Obviamente, né, essa identificação eu posso transmitir a ideologia de que a formação se consubstancia nesse princípio maior que advém de uma perspectiva obviamente comum, né, na tentativa de seguir um caminho, obviamente, que vá limitar pela realidade o que parece consistir na providência mais correta, mais profunda e que traduza, obviamente, esse ideal na praxis contemporânea. Obviamente, aberto as portas para alguma influência positiva, né, ao ouvido aberto, entrando agora pelas portas de sua casa. Então, obviamente, haverão muitos que se contrariem com isso, motivados pela assistência do pregador, obviamente similar a qualquer acontecimento acerca de um caminho liderado
por uma ideia, tal qual seja colocar a voz acima do ponto máximo da informação, inflamando pelo poder da autoidentificação esse incêndio por onde passa, a quem a pregação, tangenciando o zelo e invocando a mensagem convincente, sem longas, a transmitir para as autoridades, né, a forma do reduzir de todo um processo de perigo, de adrenalina e de chegada. Por quê? Porque respondo sobre a questão do que me é convocado. Assim, a guarda, a polícia, a segurança, a portaria, seja ela do ambiente em que se encontrar. Então, obviamente, Deus ele abriu as portas por isso. Por conta da probabilidade a favor, relacionada a uma questão plausível, pacífica, de viés sem nenhuma perturbação, ao conselho positivo, advindo de uma positividade, e obviamente com uma questão de que a obviedade se torna o caminho mais comum. Então deve-se compreender com isso a frustração também. Por quê? Porque não se pode ser dono de uma pessoa, e sim de uma informação. Por quê? Porque nem sempre não se fica perplexo com respeito do comando que se tem por alguém ou da intrepidez que pode gerar uma informação. Então a pergunta que advém da assistência é: mas o que estão querendo dizer? Obviamente pautar-se sobre um juiz no primeiro plano, sobre um governador no segundo plano e sobre o presidente do país mais poderoso do mundo, aliado à questão da segurança e de todos os demais fatores elencados na própria questão da segurança, vai questionar a questão da entrada na própria casa. Obviamente, impelido a uma declaração necessária, na qual se nunca diz, por conta da confiança de uma nação. À medida que os olhos são abertos para a verdade causada pela realidade concebida e creditada por Gabriel, independentemente de onde ele se encontre, interrogando a questão expressa, advinda agora da assistência. Você enche a sua casa com seus dizeres e mensagens, porém o que queres lançar sobre o sangue do povo, seja ele de Deus ou não? Respondo: vocês dizem ao povo que nós somos a razão de que Jesus não foi ressuscitado. Então, obviamente, você ressuscitar é uma coisa muito óbvia. Por quê? Porque fazem isso por nós. Resposta final. Então, Gabriel e aqueles que se identificavam com eles se importavam em obedecer mais ao próprio entendimento do que ao povo. Então, o próprio entendimento, eles vão caminhar
com os próprios pais, na qual Gabriel tirou desse mundo, colocando sobre um quadro. Entretanto, o povo, né, colocou o cargo político, né, seja ele qual for, com esse objetivo, fazendo que Gabriel se arrependesse de tudo que tivesse feito. Porém, o povo, né, testemunha de uma situação tal qual, né, o próprio corpo outorga a liberdade, o povo vai obedecer Gabriel, né, e todos aqueles que o seguem. Então, Gabriel, ouvindo uma teoria dessa, né, admitida pela própria assistência, que ele defende prontamente em qualquer momento de sua vida, se encontra sentado no sofá, fazendo o que ele sabe fazer. Obviamente, admitido, né, esse contato com Jesus, né, que afirmava ser o que ele dizia que ele era, né, suportando, obviamente, as emoções provenientes da minha pessoa, né, podendo colocar as mãos nesse corpo corporificado pelo povo, imaginando-o como um pescador que consegue trazer para o seu barco uma bota suja, onde dentro se encontra uma serpente que o pica e mata, né? Obviamente intervindo o todo-poderoso Deus de uma maneira surpreendente, aconselhando o próprio Gabriel a levantar-se e continuar fazendo o que ele faz. Então essa é a primeira apresentação.